Vamos descomplicar um pouquinho o DIU? Nesse vídeo de hoje eu vou acabar respondendo para vocês um monte de questões que eu recebo no dia a dia e que eu acho que pode ser dúvida para muitas pessoas também. Então vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram é se o corpo pode rejeitar o DIU. Vejam bem, a rejeição eu acho que é uma palavra assim um pouco pesada para a gente falar em torno disso. Na verdade não existe uma rejeição. O que acontece é que o DIU pode ser expulso. E isso não depende se a paciente teve um filho, 2 filhos, o tamanho do útero. Os estudos mostram que não tem diferença em relação a isso. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje, nos primeiros 6 meses, eu tenho uma chance de 5% de expulsar o DIU. Tanto faz se eu tive um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. Em um ano, essa taxa aumenta em torno de 8%. Então, a gente prefere falar em taxa de expulsão e não em rejeição do corpo pelo DIU. Uma outra pergunta que me fizeram é se o OB pode usar ou não quem usa o DIU. Isso não tem problema nenhum, tá? Você pode continuar usando. Na verdade, o que acontece? O DIU ele está localizado dentro do seu útero. Então, na vagina, nós vamos ter somente o fiozinho que é para nos guiar depois para a retirada do DIU. Esse fiozinho, inclusive, não interfere durante a relação, o parceiro não é para sentir isso, porque ele é como uma linha que vai se acomodar e como ele fica úmido, ninguém vai sentir nada de diferente. Então pode sim usar o OAB, o fato de você retirar o OAB, você não vai estar retirando o DIU. Você pode sim usar o coletor com cuidado na hora do manejo para retirar, mas não impede. Bom, então isso é uma outra questão que todo mundo pergunta e gera bastante dúvida para vocês. E a terceira e última pergunta é se tem os efeitos colaterais, que acho que é o que todo mundo se preocupa. Então aí tem uma diferença importante, tá? O DIU de cobre, ele não é que ele vai ter um efeito colateral, mas o que ele pode causar? Ele pode causar um pouquinho mais de aumento de fluxo durante a sua menstruação e um pouco mais de cólica. Então a gente sempre relata isso para paciente, por quê? Porque às vezes a paciente menstrua pouco ou não tem cólica nenhuma e depois que coloca o DIU acaba sentindo isso. Então isso normalmente é controlado com medicação, com remédio e você convive normalmente, tá bom? Uma outra questão é em relação ao DIU hormonal. Todo mundo fica preocupado em relação a ganho de peso, dor de cabeça por conta de estar usando o hormônio. O DIU hormonal, ele não vai alterar o peso como muita gente pensa, tá? Já existem estudos comparando o DIU de cobre e o DIU de hormônio e o que mostra é que não tem diferença. Se não tem diferença entre um que não tem hormônio e de hormônio, aonde está a diferença? Às vezes está na nossa boca nervosa. A gente fica um pouco mais ansiosa, começa a querer comer mais e a gente ganha peso. Eu falo que é a cervejinha, o baconzitos que a gente come, a batata frita, isso sim pode fazer a gente ganhar peso, tá bom? E por último, o que a gente fala em relação ao DIU de hormônio? O principal efeito colateral dele é a alteração da menstruação que vocês podem vir a apresentar nos primeiros 3 a 6 meses. Que isso vai ser corrigido ou com medicação, ou o próprio organismo seu vai dando conta e entendendo de como esse sistema está funcionando ali, liberando hormônio dentro do seu útero e você vai conseguir se adaptar melhor a essa irregularidade menstrual, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido tudo que vocês têm de dúvidas, eu estou à disposição, pode mandar que a gente responde com o maior prazer.